Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal IPB Bela Vista, São Paulo. Nós vamos dar sequência à nossa série de estudos sobre o Evangelho de João. Hoje nós estudaremos sobre o tema Caminhando com Jesus, uma caminhada com Jesus, tendo por base o milagre da multiplicação de pães e peixes. O contexto é muito conhecido. O Senhor Jesus Cristo está caminhando com os seus discípulos e caminhando também com uma grande multidão. E lá pelas tantas, depois de uma longa caminhada, o Senhor observa que aquele povo está cansado, está faminto, e o Senhor então pergunta, o que é que nós podemos fazer? Onde poderemos comprar pão para tanta gente? E é a partir daí que o Senhor pega um lanche de um pequeno garoto, que ali está, 5 pães e 2 peixes, e ele faz uma ação de graças ao Senhor, e aquilo tudo é multiplicado, e sobra muita quantidade de pães e peixes. Nesse estudo de hoje, nós queremos falar sobre essa caminhada com Jesus. Queremos aprender com esse texto sobre a nossa jornada com Jesus. Das muitas lições que nós podemos aprender, a primeira delas é que uma caminhada com Jesus é sempre uma caminhada em que imprevistos acontecem. Caminhar com Jesus é saber que imprevistos hão de ocorrer. O verso de número 5 nos fala que Jesus estava caminhando com aquela multidão e também com os discípulos, quando de repente ele percebe que aquela gente, que aquele povo está cansado, aquele povo também está faminto. Então, o imprevisto não é para Jesus, o imprevisto é para os seguidores, porque os seguidores, eles estão caminhando. Eles estão contentes, eles estão felizes com aquela jornada. E para onde Jesus Cristo vai, aquele povo vai acompanhando, os seus discípulos também. Só que esses imprevistos ocorrem sempre pelo nosso lado, nunca pelo lado do Senhor Jesus Cristo. Nesse caso aqui, o imprevisto era uma necessidade fisiológica. Eles estavam cansados, eles estavam famintos. As nossas necessidades fazem com que imprevistos ocorram. Nós mesmos criamos esses imprevistos. As nossas circunstâncias, as circunstâncias que nós criamos, as circunstâncias que nos cercam, podem sim ser imprevistos na nossa caminhada com Jesus. Uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto é que a caminhada com Jesus sempre será uma caminhada desafiadora. Sempre a caminhar com Jesus nos apresenta desafios. Quando Jesus Cristo percebe o povo cansado e faminto, Jesus então chama Filipe e pergunta, Filipe, onde compraremos pães para tanta gente assim? E Filipe responde, puxa, nós não temos aqui como nem quanto comprar. Observe bem que o texto prossegue e diz que Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus fez aquela pergunta para provar, para testar a fé de Filipe e a percepção que ele tinha de tudo aquilo que estava ocorrendo e que iria acontecer. Mas, repito, o imprevisto era para os homens, não era imprevisto para Jesus. O texto diz, Jesus sabia o que estava para fazer. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que Jesus nos desafia. Ele nos oportuniza participarmos da solução, não do problema. Então vamos focar nisso. Vamos focar quando desafios aparecerem, quando imprevistos surgirem na nossa caminhada com Jesus, vamos focar na busca de uma solução, de uma resposta. Nunca devemos fazer parte dos problemas. Os problemas já surgem naturalmente. Os imprevistos, nós mesmos os criamos e eles surgem repentinamente. Precisamos ter foco, precisamos estar percebendo que o desafio que o Senhor Jesus nos participa é para buscarmos solução. Sejamos, pois, parte da solução, jamais parte do problema. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que uma caminhada com Jesus é uma caminhada em que sempre seremos ajudados, até mesmo por pessoas que nós não conhecemos. O verso de número 9 nos diz que alguém chega para Jesus e diz assim, Senhor, tem um jovenzinho aí que ele trouxe um pequeno lanche, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tão grande multidão?
Então observe muito bem, aquele garoto que se uniu à multidão, não sabemos quem ele é ou o que ele estava para fazer, mas ele foi o único precavido ali naquela história que ele tinha o seu lanchinho. Talvez ele fosse participar daquele lanche, talvez com seu irmão ou com alguém mais próximo, mas ali ele percebe que ele tem e os outros não têm. Então, aquela multidão inteira foi auxiliada, foi ajudada, foi alcançada pelo lanche daquele garoto. Então, observe muito bem que aquele menino, ele está na mesma caminhada que eu. Ele está na mesma caminhada que você. E alguém que está na mesma caminhada pode ser usada por Deus para, por meio do Senhor, nos auxiliar, nos beneficiar, nos agraciar. Gente que tem os mesmos propósitos que nós. Gente que desconhecemos, mas caminhar com Jesus é isso, é estar aberto ao desafio, é estar aberto ao novo, é estar aberto para receber a ajuda, mesmo de pessoas desconhecidas. Caminhar com Jesus é ser ajudado por desconhecidos. Quarta lição que nós aprendemos nesse texto é que caminhar com Jesus é saber que sempre o Senhor Jesus vai receber aquilo que nós lhe entregarmos. O que está acontecendo aqui? Uma grande multidão faminta, o povo cansado, Jesus lança um desafio e a única coisa que se apresenta para Jesus é um pequeno lanche. 5 pães e 2 peixes. E quem leva essa informação diz, o que é isso para tanta gente? Isso é nada. Isso não vai resolver a situação. Entretanto, o texto nos diz que Jesus recebe tudo aquilo que é colocado em suas mãos. Aquele lanche, ele não seria suficiente, talvez, para 2 pessoas. Muito provavelmente, talvez 3, dependendo do cansaço e da fome dessas pessoas. Então, era um lanche, sim, para 1 ou no máximo 3 pessoas. Não era para uma multidão, mas era o que havia. Os recursos eram aqueles. E os recursos que são disponibilizados nas mãos de Jesus, ele os recebe. Da mesma maneira, os meus recursos. Eu posso não ter todos os dons, eu posso não saber fazer muitas coisas, mas se o pouco que eu souber, eu dispuser nas mãos do meu mestre, ele vai usar da mesma forma em relação a você. Tudo aquilo que você colocar nas mãos do Senhor, ele vai receber de muito bom grado. Não era tudo o que todos precisavam, mas era tudo o que aquele garoto possuía. Então, tudo o que aquele menino tinha, ele consagrou para Jesus. Esse tudo é o que Jesus não rejeita de qualquer pessoa, seja ela quem for. Dê o seu tudo, o máximo que você puder para o Senhor. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto é que caminhar com Jesus é uma caminhada do bom uso dos recursos que são gerados. É saber que caminhando com Jesus, nós vamos ter que saber administrar aquilo que Ele está gerando para nós. Os versos 12 e 13 nos diz que após o Senhor receber o lanche, ele agradece a Deus, ele faz uma oração ao Senhor e ele manda o pessoal se assentar em grupos de 50 e de 100. E após isso as pessoas se alimentam. E depois que as pessoas se alimentam, elas estão fartas, Jesus Cristo manda recolher todos os recursos que sobraram, ou seja, desperdício zero. Os recursos que são gerados, irmãos, o que nós aprendemos aqui com esse texto é que caminhar com Jesus é aprender a gerenciar os recursos obtidos, não é? Por meio do amor do Senhor, por meio da graça do Senhor. O amor gracioso do Senhor gera recursos. Nós somos beneficiados, alcançados e agraciados com isso. Portanto, isso não pode ser desperdiçado. E caminhar com Jesus é aprender a gerenciar os recursos que Ele nos oferece. Então, recursos gerados são recursos utilizados, remanejados e jamais desperdiçados. Caminhar com Jesus é aprender
a gerenciar os recursos que ele nos revela. Uma sexta lição que nós aprendemos no estudo de hoje, sobre uma caminhada com Jesus, caminhar com Jesus é saber também que nem todas as pessoas entenderão quem de fato Jesus Cristo é. Nem todas as pessoas que caminham com Jesus vão ter a compreensão verdadeira de quem ele é. O texto nos diz que assim que as pessoas veem que Jesus multiplicou pães e peixes, elas ficaram maravilhadas com aquilo. Então elas começaram a se aproximar de Jesus para aclamá-lo rei. Observe muito bem, Jesus não aceita isso. Quando Jesus percebe isso, o texto nos diz que ele sai dali e ele vai para o alto da montanha sozinho, para ficar a sós. E por que que ele o faz? Porque as pessoas não entenderam quem é Jesus. As pessoas não perceberam quem de fato é Jesus. Da mesma maneira como aquelas pessoas não entenderam quem é Jesus, ainda hoje, dessa mesma forma, tem muitas pessoas que procuram Jesus apenas pelos recursos materiais, apenas pelo pão de cada dia, apenas pelos milagres, apenas porque se sentem bem, mas não porque Jesus é Salvador, não porque Jesus é Filho de Deus, não porque Jesus é Senhor. Eles não recebem Jesus como Senhor. Jesus é um curandeiro. Jesus é um milagreiro, então muitas pessoas procuram Jesus e se relacionam com Jesus dessa maneira, como aquele que é um resolvedor de problemas. Então, tem um problema? Procura Jesus. Infelizmente, existe um número muito grande de pessoas, mesmo que se dizem evangélicas, pessoas que estão há anos dentro de uma igreja evangélica, gente que é membro de igreja evangélica que não sabe quem é Jesus. Eles não têm a percepção, a menor percepção de quem é Jesus. Para eles, Jesus é um monte de histórias. Para eles, Jesus Cristo é aquele apenas que vai salvar e ponto final. Não haverá comunhão com Jesus. Não haverá uma caminhada com Jesus. Eles querem Jesus apenas para benefícios pessoais, benefícios materiais, benefícios financeiros, benefícios para a família. É essa a relação que eles querem com Jesus. Então, infelizmente, entenda de uma vez por todas, caminhar com Jesus significa dizer que tem muita gente caminhando, está no meio da multidão, mas não conhece Jesus. Está vendo Jesus, mas não contempla Jesus. Está sendo beneficiada por Jesus, mas não se entrega a Jesus. Está vendo Jesus, mas não creem em Jesus. Infelizmente, tem muita gente que não sabe se relacionar com Jesus porque não sabe quem é Jesus. Uma sétima e última lição que nós queremos extrair desse texto, na nossa reflexão de hoje, é que, enfim, caminhar com Jesus é fazer parte de uma caminhada de milagres. Quando aqueles homens, quando aquela multidão saiu para caminhar naquele dia, cada um saiu da sua casa, eles não imaginavam o que ia ocorrer no final do dia. Certamente eles não sabiam disso. Eles não acordaram naquele dia dizendo, puxa, hoje nós vamos ver o milagre de Jesus. Hoje Jesus vai multiplicar pães e peixes. É claro que não. Os discípulos, igualmente, também não. Era um dia como outro qualquer. Entretanto, como temos visto hoje, caminhar com Jesus é caminhar com o inesperado. Caminhar com Jesus é uma caminhada desafiadora e é isso que acontece. Quando o problema surge, quando a necessidade surge, quando o desafio aparece, quando a necessidade vem, Jesus Cristo ele vai agir. Então, caminhar com Jesus não é caminhar com o óbvio. Caminhar com Jesus não é caminhar numa caixinha quadradinha, fechada, pronta, terminada e sem nada para fazer. Nada disso. Caminhar com Jesus é saber que milagres podem ocorrer, não apenas na vida dos outros, mas na sua própria vida. Aqueles homens, quando saíram de casa, eles não sabiam que seriam impactados com o milagre de Jesus e de que maneiras aquele milagre iria impactar a vida deles, o testemunho deles, a fé deles. Mas naquele dia, eles tomaram uma resolução, que foi a resolução de caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus é isso, é saber que milagres ocorrem. É uma caminhada de fé, é uma caminhada de milagre, sim, e repito, não apenas na vida do outro, mas também na sua própria vida. Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, no estudo de hoje, caminhar com Jesus é maravilhoso, é a melhor coisa, vale a pena.
É um trabalho muito grande, não tem a menor dúvida disso, mas é a melhor decisão que uma pessoa pode tomar. É caminhar com Jesus. É saber que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Caminhar com Jesus é isso. É uma caminhada de fé, é uma caminhada onde não se esqueça nem se iluda. Imprevistos vão ocorrer na sua vida, na sua caminhada com Jesus e na vida do outro também. E você, de repente, vai ser abençoado, alcançado por alguém que você desconhece. Não se esqueça de consagrar ao Senhor o pouco que você tem. Se todos consagrarem o seu pouco, na mão do Senhor o pouco é tudo. O pouco é muito. O pouco, com o pouco, o Senhor faz um grande milagre. E esse grande milagre vai alcançar milhares de pessoas. Vai transformar milhares de vidas. Não se esqueça, caminhe com Jesus. Desafios acontecem, entristecem, nos aborrecem por muitas vezes. Sim, tudo isso faz parte, mas não nos esqueçamos. Esses imprevistos nós mesmos criamos. Não é Jesus quem cria os imprevistos. Para ele não há imprevistos, os imprevistos são nossos. Coloque-se diante de Deus, coloque-se diante de Jesus para renovar os passos da caminhada. Não desista da caminhada. Se você se afastou da caminhada em algum momento, volte. Hoje é dia de voltar. Se você está desanimado na sua caminhada, caminhe. Peça forças ao Senhor. Hoje é dia de renovar a caminhada. Hoje é dia de continuar nessa jornada. Não desista. Persista. Insista. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pelo estudo de hoje, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor, do nada, o Senhor faz tudo. Obrigado porque caminhar com o Senhor é a melhor caminhada. Obrigado porque caminhar com o Senhor é a melhor decisão que podemos tomar. Que Deus, o Senhor, nos visite, que o Senhor agracie, renove as nossas forças, renove a nossa fé na nossa jornada para que nós não desistamos dela. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a frequentar os trabalhos da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Nosso endereço é a Rua dos Franceses, número 15, aqui na cidade de São Paulo. Todos os domingos, às 18h30, nós estamos lá juntos cultuando ao Senhor. Será uma grande alegria ter você lá conosco. E visite também o nosso canal aqui no YouTube. Todos os dias nós temos uma reflexão nova sobre o livro dos Salmos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Amém.